Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Estamos também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, no Facebook e ainda no YouTube e Facebook. Jornalista Fábio Pereira, página do jornalista Fábio Pereira. Seja muito bem-vindo, fique absolutamente à vontade para comentar, para dar o seu joinha, para curtir, né? Para dar o seu like, isso é importante, porque, segundo informações, para cada like, o YouTube sugere, né, recomenda esse vídeo para mais 4 pessoas. Comentário também. Então, quer dizer, se todos vocês estiverem assistindo, derem um joinha, todos vocês estiverem assistindo, comentarem alguma coisa, um bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer coisa lá, o YouTube e o Facebook entenderão que é um vídeo interessante e recomendarão esse vídeo para outras pessoas e talvez chegue às mãos de quem procura como fazer o Evangelho no lar, porque a gente grava o nosso Evangelho para que você possa fazer o seu, você que às vezes tem dificuldade para ler em voz alta, fazer um comentário sobre o Evangelho, ou mesmo mora sozinho, ou ainda é o único da família que é espírita e quer fazer o Evangelho, então a gente faz isso. Muitas famílias se reúnem, colocam no YouTube e na televisão e aí fazem o Evangelho conosco. E isso é muito bacana. Recebemos até muito honrados a informação recente em um dos vídeos de uma pessoa que estava passando por uma situação bastante complicada acerca de um câncer de mama, e que esse Evangelho acabou sendo uma companhia para ela, e foi muito bacana, e para nós foi um motivo de muita honra, de muita satisfação de ter podido ser útil de alguma forma nas nossas singelas palavras e principalmente na nossa limitação evolucional. Então a gente agradece de coração a oportunidade de ser útil e pede a você que, se puder, compartilhe, curta, enfim, que você compartilhe, né, esse vídeo para que mais gente possa ter acesso a esse vídeo e de repente vai ser útil para alguém, né? Tomara. Vamos lá então, nós vamos fazer o circuito completo, que é a oração inicial. Na sequência a gente faz uma leitura edificante. Nós ainda estamos no livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu De Mãos no Bem, de Mãos no Bem. Nós vamos ler o que Emmanuel quer dizer e comentar. Depois nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui, está judiadinho, tadinho, mas está aqui. Caiu hoje o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. E o item é beneficência, a beneficência. Nós vamos ler também e fazer os comentários acerca do assunto. No final nós vamos fazer a prece final, que já é a finalização da fluidificação da água. Então, eu não vou fazer fluidificação da água aí na sua casa não, quem vai fazer são os mentores, e você vai doar a sua energia, você vai doar o seu magnetismo para a parte física, né, necessária para a finalização da fluidificação da água, mas isso acontece só na oração final da nossa parte. Dos mentores acontece durante o Evangelho no lar, tá bom? Então vamos começar, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Significa pensar no rosto dele da maneira que nós imaginamos que ele seja, tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando ele, ou anjo da guarda, enfim, cumprimentando ele, cumprimento a todos os demais presentes, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos ao Senhor, Mestre querido, e evocamos esses nossos irmãos para que possamos ter um bom Evangelho, e a sua presença em nossa casa é de vital importância para que consigamos fazer efetivamente, gerar efetivamente os benefícios que o Evangelho no lar nos faculta. Isso é muito importante e desde já muito obrigado. No quesito agradecimento, Senhor, vamos agradecer também por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Agradecer de coração, agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, que isso é muito importante, e claro, agradecer também por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na nossa vida durante a semana, porque afinal de contas, isso que aconteceu de ruim é aquela respirada que a gente dá
de mais um débito que se foi, mais uma oportunidade de reparar o mal que cometemos e principalmente de uma expiação bem cumprida. Então, por isso, muito obrigado, Senhor. No quesito pedidos, gostaríamos que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições nesse momento, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, como eu sempre digo, o desejo de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de acertar mais do que errar, que o Senhor, por gentileza, olhe mais precisamente essas características e faça um pouco de vista grossa para as nossas imperfeições, nos amparando, nos auxiliando para que tenhamos um bom evangelho no lar. Assim sendo, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso evangelho no lar e que assim seja. Bom, é isso. Então vamos lá. Comecemos com o livro Segue-me de Emmanuel por Chico Xavier. De mãos no bem. O livro Segue-me sempre tem um trecho do Novo Testamento. Esse é da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Emmanuel colocou o pedacinho: honrai a todos, amai a fraternidade. O item completo é: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Essa carta de Pedro foi escrita, atribuída ao apóstolo Pedro. Ela foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo. É o ano que Nero botou fogo em Roma e culpou, olha que fake news, né, que notícia falsa, e culpou os cristãos que acabaram, sofrendo uma barbaridade. Ele botou fogo em Roma, doidão que era, e botou a culpa nos cristãos. Não foram os cristãos que fizeram isso aqui. Aí, meu amigo, como se dizia na minha época, né, aí o bicho pegou contra os cristãos. Essa carta era dirigida aos cristãos onde é a Turquia hoje, várias cidades, aos Gálatas, ao Ponto, a Capadócia, a Ásia, a Bitínia. Eram pessoas simples, recém-convertidas, a maioria delas não judias, ou seja, as tais gentias. Lembra dos gentios? É aquele que não era judeu. E eram minorias discriminadas, e principalmente por professar a fé cristã, né? Então, seguir Jesus, que havia sido crucificado, enfim, era uma situação bastante complicada. Aí o Pedro escrevia para eles justamente para colocar algumas situações importantes. Então, vamos lá. Honrai a todos, um cristão é honrado. Amai os irmãos, isso é muito importante. Todos somos irmãos e Jesus enfatizou isso ao tempo todo. Por que Emmanuel não pegou a segunda metade do versículo? Emmanuel não pegou o temei a Deus, porque Deus não deve ser temido. Isso era uma ideia judia da época, e mesmo com um cristão, Jesus tendo vindo e as pessoas como Pedro ser cristão, né, ainda trazia aquela ideia, e muitos de nós ainda temos isso, tantos anos depois, 2000 anos depois, ainda temos essa ideia do temer a Deus, né? Então Emmanuel não pegou essa parte. E a última parte, são 4 tópicos: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. No versículo seguinte, inclusive, o Pedro diz que os servos ou escravos devem servir com amor e carinho os seus senhores, sendo eles bons ou sendo eles maus. Porque era muito comum, na época, não que seja normal, mas era muito comum na época haver escravos, haver escravizados, né? Você podia, por exemplo, comprar um escravo para ser professor do seu filho, né? Você podia comprar o escravo para ser um construtor, que era um engenheiro da época, porque os escravizados eram aqueles, alguns deles eram aqueles que, do país que perdia a guerra, eles eram escravizados, né? A escravidão, basicamente, das pessoas da pele negra começa a partir do século XIV, quando há então a grande expansão da navegação e se precisa de mão de obra, e a igreja atesta que o negro não tem alma, então pode ser usado como material de trabalho, como um instrumento de trabalho, como ser escravizado. Então isso é bem depois
escravizados sempre existiram, em várias épocas. Os hebreus eram escravizados no Egito, por exemplo, né? E realmente se podia comprar um escravo desse tipo, um escravizado desse tipo, que tinha, por exemplo, que era professor de filosofia, por exemplo, né? Porque um país guerreava com o outro, aquele que perdeu, todas as pessoas que lá viviam eram escravizadas, era assim que funcionava. E o Pedro então fala: honrai o rei, respeita o rei, não importa quem ele seja, e você é servo, você é escravo, respeita o seu dono, seja ele bom ou seja ele mau. Qual é a ideia por trás aqui? A ideia cristã de oferecer a outra face, está certinho. Está certinho, nós temos que fazer o certo em vez do fácil, oferecer a outra face, porque nós espíritas que sabemos, e na época Pedro também sabia, os judeus sabiam da reencarnação, isso foi tirado depois pela imperatriz Teodora e o Justiniano, quando basicamente da criação da Igreja Católica, aí foi tirada a encarnação da jogada das Escrituras, e aí eles sabiam da reencarnação, e é isso, cada um está plantando e cada um está colhendo. Então você está no papel de escravizado hoje, faça o seu melhor, porque isso é passageiro, é transitório. Você está no papel de rei, no papel de senhor dos escravos, do senhor feudal, etc. Isso não é na mesma época, só para fazer uma colocação. Então isso é transitório, isso é passageiro também. E pelas incontáveis encarnações que nós temos pela frente ainda até chegar à perfeição como Cristo, tem muita coisa para a gente reparar, tem muita coisa para a gente espiar, né? Então isso é importantíssimo que nós entendamos. Então está certo no contexto, né? Quando na Conduta Espírita, por exemplo, no livro Conduta Espírita de André Luiz por Chico Xavier, é muito claro quando ele fala acerca das obrigações da conduta espírita, enquanto esse espírita está na posição de patrão, e a conduta espírita enquanto esse espírita está na posição de subalterno, né? Isso é muito importante, a conduta e como devemos nos comportar, muito semelhante mesmo àquilo que o Pedro fala nessa primeira carta enviada aos gentios da região da Capadócia, da região ali de onde é a Turquia hoje, né? Então tá dentro da ideia. Nossa, mas os apóstolos aceitavam essa coisa de escravidão? Não é que aceitavam a coisa de escravidão, era como era. Então a orientação é para o ser humano, não importa se ele está aqui, se ele está aqui hierarquicamente. A instrução é para o ser humano. Você, eu, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e fazer para o outro apenas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós ou para os nossos filhos, não é? Claro que tem pessoas que alguém ofende o filho dele, ele não está nem aí, ele continua com aquela pessoa. Mas há pessoas que, não, ofendeu meu filho, não vou brigar com você, mas não quero contato com você. Enfim, a gente não gosta de que façam coisas contra quem a gente ama. Às vezes a gente até releva uma agressão verbal contra nós, mas não contra alguém que a gente ama. Então o paralelo é sempre esse: nós devemos fazer ao outro apenas aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós ou para quem a gente ama, né? Isso é muito importante e faz todo sentido sempre. É o ser humano que é o mais importante, certo? Não importa hierarquicamente o grau que ele se encontra. Bom, voltando ao livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, de mãos no bem, honrai a todos, amai a fraternidade, que é o trecho que o Emmanuel pega da carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, e Emmanuel discorre sobre o seguinte, nós vamos comentar. Sabemos que o Cristo espera por nós, acima de tudo, ao lado de nossos irmãos na terra. Onde surgem dificuldades e provas, ei-lo aí, aguardando-nos a intervenção para que o concurso fraterno, o auxílio fraterno, se faça sentir de pronto. Muitas vezes, porém, diante do companheiro teimoso e rude, exclamamos desalentados: já fiz tudo, agora não posso mais. Entretanto, Jesus não age para conosco em semelhantes limitações.
Todos os dias somos amparados com segurança e tolerados com largueza, bastante. Estejamos, pois, dispostos a ofertar mãos cheias de trabalho no templo do amor fraterno. Cada momento é um ensejo de ajudar aos nossos irmãos de luta por amor ao Mestre que nos sustenta. De certo, não somos convidados a favorecer os abusos que nos visitam em forma de apelos à caridade, mas ainda aí podemos auxiliar com o silêncio e com a prece as vítimas da delinquência, para que se desvencilhem das trevas em que se afligem, encorajando-as com o nosso testemunho de paciência e boa vontade. Permaneçamos assim cada dia, permaneçamos assim, de almas voltadas para o bem positivo e incessante. Em nos levantando cada dia, reparemos as dores e as inquietações que nos cercam e ofereçamos mãos cheias de serviço ao Senhor na pessoa dos outros, guardando a certeza de que, assim procedendo, recolheremos dos outros o socorro espontâneo às nossas necessidades. Fantástico texto, esse trecho é fantástico. Onde surgem dificuldades e provas, ei-lo aí Jesus, aguardando-nos a intervenção para que o auxílio fraterno, o concurso fraterno, se faça sentir de pronto. Onde nós estamos e acontece alguma coisa, temos que estar atentos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho está escrito assim: quando vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em minhas mãos, em meu poder, para minimizar o sofrimento do meu irmão. Quando vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em minhas mãos para minimizar, para diminuir o sofrimento do meu irmão. Isso é algo ativo. Isso é algo que eu devo buscar. Não passivamente esperando, mas ativamente buscar. Então, muitas vezes, porém, diante do companheiro teimoso e rude, exclamamos desalentados: já fiz tudo, agora não posso mais. E aí Emmanuel faz uma comparação assim: Jesus não faz isso conosco. O tempo todo nós estamos pedindo auxílio a Ele, e precisamos, E como precisamos do auxílio dele para um monte de coisa. Inclusive, a gente pede um acréscimozinho de misericórdia toda vez, porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente precisa reparar de mal cometido no passado, e às vezes a gente meio que se sente sem forças aqui, a gente pede um auxílio direto para ele. E ele não fala assim: já estou sem paciência com você, viu, Fábio? Cara, não dá, eu falo, ensino, faz 2000 anos que eu nasci aí com vocês, diminuí minha luz, fui aí, entrei num corpo físico, fiz tudo que tinha que fazer, cara, e você não rende, aí fica difícil, eu tô cansado, para mim já deu, já fiz o que tinha que fazer, não dá mais. Isso não acontece. Ele poderia fazer para cada um de nós, mas não faz. É um ponto extremamente interessante. Ele não faz, ele segura a onda e não faz. Está ali à disposição e ajuda uma vez, 2 vezes, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias, e dá outra oportunidade, E aí, às vezes, a gente passa, nós estamos falando de séculos, Só que ele encarnou já faz 20 séculos, já faz mais de 2000 anos que ele encarnou e trouxe essas lições. O Espiritismo desde 1857. Aí eu preciso fazer conta na calculadora, que minha cabeça não fez agora. 2025 menos 1857. 168 anos. Não é coisa pouca, não. Não é coisa pouca, não. São muitas encarnações que nós estamos ali, ouvindo e sendo orientados, e não desistem da gente. E às vezes a gente passa uma vida inteira falando com alguém, tentando ajudar alguém, e essa pessoa recalcitra no erro. Chega uma hora que a gente fala assim: quer saber? Cada um... E não é assim.
Ah, Fábio, mas eu não sou como Jesus. Mas ninguém está pedindo para você 20 séculos de persistência, está pedindo alguns anos. Então é isso mesmo. Você não é Jesus, eu não sou Jesus, nós não somos Jesus. Nem evoluídos como ele. Então ele está lá faz 20 séculos, pelo menos 20 séculos. Se nós remontarmos desde a época de quando chegaram aqui os capelinos, né? Faz tempo, hein? Bota milênio nisso que ele está ali insistindo com a gente. Então ele top, né? Insistindo com a gente há milênios. E nós, micuinzinho, um carrapatinho pequenininho, insistindo com alguém há alguns anos. Tranquilo. O que são alguns anos perto de milênios. Se nós temos aproximadamente 65 mil encarnações, então nós temos Jesus paciente conosco há 65 mil encarnações, e nós sem paciência com quem a gente precisa orientar com poucos anos, com poucas semanas, com poucos dias de convivência. É uma chamada de atenção muito importante, né? Estejamos, pois, dispostos a ofertar mãos cheias de trabalho. Isso é importantíssimo, né? Mãos cheias de trabalho no templo do amor fraterno. Cada momento é um ensejo de ajudar aos nossos irmãos de luta por amor ao Mestre que nos sustenta. Se você não quer fazer porque está cheio de paciência que ele já foi embora, faz pelo menos falar: Jesus, ó, é pelo Senhor isso aqui, porque não dá mais não. Mas como o Senhor ensinou, vamos nessa. Isso, inclusive, essa é uma técnica muito importante para nós orarmos pelos nossos inimigos. Muito importante. Porque se nós buscarmos bem, nós temos inimigos. E é bom que saibamos quem são, porque assim a gente sabe o que fazer. E pelos inimigos eu tenho que fazer o bem, não tenho que estender benevolentemente o pescoço a ele, claro, mas tenho que fazer o bem e tenho que orar por ele. É isso que é importante. Essa é a minha parte a fazer, ensinada por Jesus. E é difícil fazer a prece para quem a gente tem vontade de bater no chão. Pegar para os pés, chacoalhar e bater no chão. Né? E aí a gente começa: Jesus, ó, o Senhor falou que o certo é fazer isso. Eu de coração não é, mas se o certo é fazer isso, eu vou me forçando até que seja de coração. Então, para aquele desgraçado que eu não gosto, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu vou falar para o Senhor. Precisa cair um raio na cabeça daquele sujeito, né? Ah, desculpa, eu estou na oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É, vossa vontade, mas é difícil também, né? Porque vossa vontade, sorte dele que eu não sou o Senhor, que eu não sou Jesus, porque senão eu já tinha derrubado um piano na cabeça dele. Vamos lá, oração de novo. Pai nosso, e assim sucessivamente, até que consigamos fazer a oração inteira, até que a gente saiba que isso é o certo a fazer, até que a gente faça com menos dificuldade, até que a gente faça com uma certa tranquilidade, até que a gente faça com naturalidade. São passos que nós vamos ter que dar. Porque é assim. Ninguém dorme hoje, Fábio Pereira, dia 4 de junho de 2025, nós estamos gravando esse vídeo. Ninguém dorme hoje, Fábio Pereira, e acorda amanhã, dia 5, tão evoluído quanto Chico Xavier. Não dá. A natureza não dá saltos, principalmente saltos gigantes desses. É um passinho de cada vez, e é nós que damos, né? Um dos passos importantes, né, até eu sempre falo aqui dos 3 passos que a gente fala, 3 primeiros passos de coisas importantes. O primeiro passo do amor, o primeiro passo do perdão e o primeiro passo da caridade. Caridade que é o amor em ação, em movimento, né? Então, qual é o primeiro passo da caridade? Vamos começar com a caridade. Então, qual é o primeiro passo da caridade? Cortesia. Usar de cortesia. Esse é o primeiro passo da caridade. Qual é o primeiro passo do amor? Gentileza. Gentileza que a gente imediatamente esquece quando é contrariado. Quando acontece alguma coisa que nos fere, seja lá o que for, que nos fere, a gente já esquece a gentileza, porque o amor se apaga, se esconde atrás da raiva que a gente tem, atrás
da mágoa que a gente tem, enfim, do ódio disfarçado de vários nomes, né? E o primeiro passo do perdão é não revidar, mesmo que por dentro a gente esteja fazendo isso, porque lembre-se que a gente falava agora há pouco, a natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos. Então eu começo perdoando, como? Não revidando, com vontade de revidar. Olha, sorte sua que eu não vou revidar, porque a vontade que eu tenho é de jogar o carro em cima de você. Olha, sorte sua que eu não vou revidar, o primeiro passo do perdão é não revidar, porque eu queria te dar um soco na cara. Sabe? Falando para você mesmo, né? Isso é importante. É assim. Treino, treino, treino. Temos que treinar a ser cristãos. E a beneficência, como diz o Adolfo, bispo de Argel, aliás, eu fiz uma pesquisa, não existe, pelo menos não tem registro na Argélia, ali na África, de um bispo chamado Adolfo, né, de Argel, da Argélia. Então, até se cogitava no meio espírita que fosse o bispo Louis Pavie, mas o Louis Pavie estava vivo quando aconteceu essa manifestação aqui em Bordeaux, 1861. Ele desencarnou em 1866, então não pode ser o Louis Pavie, o bispo Louis Pavie, né? Essa manifestação, então, assinou como Adolfo, bispo de Argel, da Argélia, né? Lá na África, no continente africano. É uma mensagem extraordinária, beneficência, então o importante para nós é o conteúdo e não necessariamente quem assinou, né? O importante é o conteúdo. Esse item, a beneficência, está no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, é aquela passagem de Jesus, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, ou seja, fazer a caridade sem que os outros fiquem aplaudindo, sem precisar do aplauso dos outros, sem precisar ficar postando em redes sociais que está fazendo isso ou aquilo, né? Isso é muito importante. A beneficência. A beneficência, meus amigos, diz Adolfo, bispo de Argel, a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Oh, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha as criaturas, as outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa para vestir o seu irmão, pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros, quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar essas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. E a frase era: estou com fome. Eu acho que não existe dor física comparável à dor causada no coração de uma mãe ouvir essa frase do seu filho, estou com fome, e não ter o que dar. Eu posso aprender o quão dolorida ou dolorosa é essa frase no coração materno, amparando e vendo com os olhos da mãe o brilho ressurgir nos seus olhos quando você, eu ou qualquer um de nós conseguimos abastecer a despensa da casa para que ela tenha o que dar para o filho. Ou eu posso criar pela minha indiferença a necessidade de sentir essa dor para saber como que é. Eu posso escolher expiar pelo amor ou pela dor. Expiar pelo amor é socorrer, é estar ali socorrendo e apiedar-se da dor que o outro está sentindo, a ponto de ocuparmos-nos o máximo possível para debelar aquela dor que a outra pessoa está sentindo, para tirar aquela dor que a outra pessoa está sentindo. Ou
posso vir passando por aquela dor para ver se eu aprendo. A escolha é nossa. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras de Jesus. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te caridade, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e enquanto se acharem exilados na terra, tu, caridade, lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus do amor, do Deus do amor. Foste tu, virtude divina, caridade, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Isso é o Adolfo, bispo de Argel, falando. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ah! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias, e exalta isso e fala para todo mundo, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor, sofrem na dor, emagrecem, sofrem, definham na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só a Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel. O que chama atenção é que muitas vezes a gente fala assim: ah, Fábio, mas eu não tenho como ajudar, eu não tenho nem para mim quase, é muito difícil. Ou então não sou eu que cuido do dinheiro na casa, aí não tem como pegar, e porque a pessoa é mesquinha e eu não consigo. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Como Jesus entende a caridade? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade. Benevolência para com todos, ser bom para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros, entender que o outro tem a sua evolução, o seu tempo, as suas dificuldades, as suas dores, os seus bloqueios, as suas mazelas. Quando isso tudo fere a ética, a moral e as leis do país, claro, a pessoa tem que responder por isso. Não é fazer vista grossa, é entender o atual estágio evolutivo que a pessoa se encontra. E perdão das ofensas, porque a caridade também é maravilhosa no sentido de nós entendermos que qualquer um de nós, mas conosco normalmente a gente faz isso. Então daí a indulgência e o perdão das ofensas ajudando a gente a fazer com os outros isso que eu vou dizer. Quando a gente olha para a gente vê que a gente não é só aquele defeito que estão mostrando para a gente. Que nós temos, é verdade, mas aquilo não sou eu. Eu sou muito mais completo, muito mais recheado de outras coisas do que daquele defeito que estão tentando fazer com que eu seja definido por ele.
Quando eu faço isso comigo, é normal, todos nós fazemos isso. Então nós não somos aquele defeito que apenas que as pessoas estão vendo. O problema é que a gente não faz isso com os demais. A gente não é indulgente com a imperfeição dos outros. A gente não perdoa as ofensas. E muitas vezes a ofensa nem é conosco. Alguém faz uma coisa que eu não concordo que a pessoa faça e eu não a perdoo de jeito nenhum por aquilo. Me enraiveço, fico irado e vocifero muitas vezes contra aquilo. Quer um exemplo simples? Casamento de pessoas do mesmo sexo, casamento homoafetivo. O que eu tenho a ver com isso? Ah, Fábio, eu sou contra casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, como disse o professor Leandro Carnal, quando alguém te pedir em casamento e for do mesmo sexo, recuse, é um direito que você tem. Recuse. Agora, o que o outro faz com a vida dele não lhe diz respeito. Não é da sua conta. Por que é que você vai ficar tão irritado com o fato do sujeito, homem casado com outro homem, mulher casada com outra mulher? Que isso tem a ver com você? Nada. Então, nem ser indulgente você tem que ser, porque você só tem que entender que isso não é ofensa para você. Segue sua vida. Porque você tem que ser benevolente para com os outros. Para com todos. Segue sua vida. Percebeu? Por que é que alguém do sexo masculino se casando com outra pessoa do sexo masculino me ofende? Por quê? Por quê? Por quê? Dirão alguns, porque estamos defendendo a família. Família onde há estupro consentido, família onde há adultério, família onde há adulteração de relacionamento, família onde há, via de regra, uma mulher extremamente destruída psicologicamente, que é pior do que um assassinato físico. Família onde crescem preconceituosos desde o nascimento, que são instigados ao preconceito. Então, pera lá. Fábio, eu sou contra relacionamento, pessoas em relacionamento homoafetivo adotar criança. Mas, curiosamente, você não fez nada para aquela criança que está sendo adotada. Porque se a criança está sendo adotada é porque ela foi abandonada. E se ela foi abandonada e você não fez absolutamente nada, que direito você acha que tem de julgar quem está fazendo alguma coisa só porque a orientação sexual dele é teoricamente diferente da sua? Percebeu onde está o ponto? Percebeu a situação? Fábio, eu sou contra pessoas do mesmo sexo, casadas, pessoas do mesmo sexo, adotar criança. Então, trabalhe, crie condições, mexa-se para que não haja crianças em situação de abandono. Porque eles não vão ter como adotar. Porque é muito cômodo você, eu, qualquer um de nós, não aceitarmos o relacionamento homoafetivo e que eles adotem uma criança na rede social, ou com os amigos, ou com um grupinho na bolha dos outros que também não aceitam, enquanto as crianças ficam no orfanato. Bom, né? Você está belo e formoso enquanto elas estão lá no orfanato, é isso? Sim, a Elaine está falando aqui, eles também têm direito de adotar, seja qual for a situação, mas o ponto é justamente esse. O que você tem a ver com isso? Né? É uma criança que está saindo do orfanato para... mas vai ter 2 pais.
Às vezes não tem nenhum em casa. Aliás, na grande maioria das vezes, a criança cresce sem um pai em casa. E quantas crianças crescem sem um pai? Quantas crianças crescem com parideira, com pai ausente, pior do que parideiro só, que foi apenas doador de semente, e não tem um brio sequer para assumir a postura de homem. Então, pera lá. De homem no sentido de pai. Então, pera lá. Estejamos, pois, dispostos a ofertar mãos cheias de trabalho no templo do amor fraterno. Exaltação de Emmanuel. E exaltação do bispo de Argel. Vamos fazer o possível e impossível para que a beneficência funcione. Em outras palavras, a caridade. E é fácil fazer a caridade. O primeiro passo da caridade é a cortesia. Seja cortês com as pessoas. Amar é muito fácil. Seja gentil com as pessoas. Que é o primeiro passo. Crie uma condição de perdão. Não revide. Quando você vir, se você não concorda, se você é preconceituoso, não concorda nesse exemplo que eu estou dando do casamento homoafetivo, não revide, não faça absolutamente nada. Primeiro porque você não está sendo agredido, né? Isso é o óbvio. Mas se você se julga agredido, se você tem a síndrome de autoimportância exacerbada, se você se acha, que pelo menos não revide. Já é uma grande coisa que você faz. Já é uma grande coisa. Já vai estar sendo caridoso. E como ninguém dorme Fábio Pereira num dia e acorda Chico Xavier no outro, a evolução é um passinho de cada vez. É isso. Vamos elevar o pensamento mais uma vez até Jesus. E agora a nossa oração final vai finalizar a fluidificação da água. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados e não nomeados que aqui estiveram, seu Caibar Chuta, a sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os demais presentes, muito obrigado a todos e a cada um de vocês. No quesito pedidos, Mestre, o Senhor não olhe as nossas imperfeições e nos ajude aí na finalização da fluidificação da água, agora doando o nosso magnetismo. E nesse momento nós fazemos, o pedido habitual. Cada um de nós vai dirigir o pensamento até o Senhor, pedindo que essa água fluidificada seja da melhor forma possível para atender fisicamente e perispiritualmente a essas pessoas. É isso, Mestre. Muito obrigado desde já pelo carinho, pelo acréscimo de misericórdia, pela visita. Até a próxima semana e que assim seja. A vocês, meus amores, um beijo enorme para você que fica. Até a próxima semana com mais o Evangelho no Lar, se Deus quiser. Domingo, 10 horas da manhã, bate-papo sobre Espiritismo. Aí é ao vivo e você pode participar conosco. Evangelho toda quarta-feira. Tchau, 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 tchau.